A gente sabe que a prioridade do Internacional a curto prazo é o Clássico Grenal do próximo sábado, mas depois dessa partida, o Inter já começa a pensar no ano de 2022 e uma reunião deverá definir o planejamento do clube para a próxima temporada. Quais jogadores que têm contratos se encerrando vão ficar e quais vão sair? Quais são as prioridades para a contratação e quais atletas que podem ser sondados ou até mesmo terem uma facilitação do Inter para serem liberados na janela de transferências? Eu explico tudo aqui agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar de Internacional, em especial sobre o planejamento para a temporada de 2022. E isso tudo porque o Dr. Emílio Papaleuzinho, vice-presidente de futebol colorado, deu uma declaração para o Paredão do Guerrinha no último fim de semana, afirmando que a direção do Internacional iria se reunir após o Clássico Grenal, da semana que vem, para tratar do planejamento do ano de 2022. A expressão usada pelo dirigente é que em uma mesa todas as partes sentariam para ser passado um pente fino no elenco colorado. E algumas informações em relação a esse pente fino, quem fica, quem sai, quem pode chegar, a gente vem montando ao longo dessa temporada. Mas eu vou tentar juntar tudo para você, para que a gente possa, de alguma maneira, tentar ler ou até tentar antecipar quais as decisões que o Internacional vai tomar ao fim dessa temporada, já pensando no ano de 2022. E é claro que essa reunião, ela se dá principalmente por conta do momento do Internacional dentro da temporada. O principal objetivo é o Grenal. E isso foi tratado ao longo da semana a partir, claro, das preservações que aconteceram na partida contra o São Paulo. A grande questão é que o Inter já tem uma vaga na Libertadores muito bem encaminhada, principalmente se a gente entender que Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores. O Atlético Mineiro disputa com o Atlético Paranaense a final da Copa do Brasil e se o Galo ganhar, abre mais uma vaga para Libertadores de maneira direta no Campeonato Brasileiro e se o Bragantino ganhar a Copa Sul-Americana, também abre mais uma vaga direta na Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro. O Inter hoje é o 7º colocado e muito dificilmente vai ficar abaixo dessa colocação. Então a gente pode dizer que até a vaga direta, dependendo dos resultados de Sul-Americana e Copa do Brasil, ela já está encaminhada pelo Internacional. Bom, esse pente fino que será passado no elenco do Inter, ele será feito através do departamento de futebol e aí entra a figura do Paulo Brax, que é o diretor executivo que vai comandar todo esse processo, do Dave Bandeira, que é o gerente de mercado e vai ser o responsável por analisar o mercado dos jogadores do Internacional, analisar quais opções o clube tem no mercado externo para buscar novas contratações, com o apoio do CAPA, que é o Centro do Internacional, que mapeia todo o mercado do futebol brasileiro e mundial. O Diego Aguirre, claro, deverá ter a sua participação nessa reunião, porque hoje ele é o ficha 1 para comandar o projeto do Inter na próxima temporada, mesmo que exista a possibilidade dele estar na seleção uruguaia no ano que vem. Hoje ele é o cara e hoje é ele quem vai estar participando desse processo de planejamento do Internacional, pensando no próximo ano. Além, é claro, do presidente Alessandro Barcelos e de membros do Conselho de Gestão, porque são parte, enfim, importante no processo de construção financeira e de ideia do Internacional para planejamento do próximo ano, tá? E eu começo destacando aqueles jogadores que têm contrato se encerrando e que vão ter o seu futuro definido de alguma maneira. São 4. Eram 5 com o Guerreiro saiu e ficaram 4, tá? Rodrigo Lindoso, Marcelo Lomba, Saravia, Cuesta e Moisés. É isso, são 5. Eram 6, viraram 5. Tô ruim de matemática. O Guerreiro tá cansado também. O Lindoso, existe uma tímida movimentação do Internacional para renovar o contrato com ele. Algumas semanas atrás, o Inter tinha a convicção de que não renovaria com o Rodrigo Lindoso. Com o fato dele ter se tornado titular e um cara importante para o time do Diego Aguirre, há uma pequena esperança de que ele fique, mas não é a tendência, tá? E esse martelo, claro, ele será batido exatamente nessa reunião de pente fino, mas hoje a tendência é que o Lindoso não permaneça e o Internacional não renove o contrato com esse jogador. O Johnny vira um titular ali ao lado do Rodrigo Dourado, o Aguirre até está trabalhando isso ao longo dos últimos jogos, mas eu apostaria que o Lindoso ele não fica, com base nas informações que eu tinha de algumas semanas atrás, antes de haver essa tímida movimentação que nem foi executada ainda através do empresário do atleta para uma renovação contratual com o Rodrigo Lindoso. O Lomba e o Saravia, esses estão definidos, eles não ficam. O Lomba, porque o Inter está renovando o gol, vai vir o Kehler para o ano que vem, então não há por que o Lomba ficar no Internacional e já era uma definição já desde a metade da temporada. E o Saravia, ele custa muito caro. Para o Inter pagar
e ficar com o jogador em definitivo é coisa de 3, 4 milhões de euros. E o Inter não tem esse valor e se tivesse não ia pagar pelo Saravia. O Porto não aceitará renovar o contrato de empréstimo desse jogador, porque já emprestou ele 2 vezes. Então ele volta para o Porto, não tem jeito. O Saravia é um que não fica no Internacional. O Cuesta, ele não tem contrato se encerrando no fim do ano, tá? O vínculo dele se encerra em março. E o Inter já está tratando da renovação contratual dele. Esse é um cara que vai ficar e o Inter já está avançado, inclusive, nesse processo de ampliação do vínculo desse jogador. Por último, sobrou o Moisés. E o Moisés é o que tem a situação mais complexa, porque o Inter ainda não foi atrás do Bahia para solicitar o direito de compra que tem em cima desse jogador. 3 milhões de reais por 15%. O que eu ouvi de pessoas do Internacional é que esse valor ele é considerado um pouco caro para um lateral esquerdo, mesmo que seja o Moisés, que hoje é um titular da equipe do Internacional e que a direção do Inter acredita muito nesse jogador e dá bastante valor ao Moisés. Então o que o Inter está fazendo? Está analisando o mercado. Se não encontrar uma solução mais viável do que o Moisés pelos 3 milhões de reais de 15%, o Inter vai depositar esses 3 milhões de reais e vai ficar com uma pequena porcentagem do jogador, 30%, e é isso mesmo. Então dos 5 que eu citei, que tem contrato se encerrando, Cuesta fica, Moisés pode ficar, mas depende, Lindoso dificilmente fica, Lomba e Saravia vão embora. Então é uma renovação significativa do elenco do Inter a partir dessas saídas que a gente está colocando aqui. Prioridades de contratação. Quem o Inter vai atrás do mercado? E claro que alguns nomes já estão sendo monitorados e inclusive especulados no Inter e com algum processo de conversa já. Por exemplo, o Rafael Navarro, atacante de 21 anos que está no Botafogo. O Inter precisa prioritariamente de laterais, porque vai perder o Saravia e porque pode perder o Moisés. Então, um lateral direito titular, com certeza o Inter deverá buscar. Quem sabe até 2 laterais, porque hoje só tem o Heitor no elenco para o ano que vem, já que o Saravia ele vai embora. Então o Inter vai contratar um lateral direito, isso é certo, confirmado. Lateral esquerdo depende muito da situação do Moisés. Se Moisés ficar, o Inter não vai contratar, porque aí vai ter Moisés, vai ter o Paulo Vitor e vai ter o Tauan Lara, que é um jogador que vai subir na próxima temporada para o elenco principal. Sem contar no Léo Borges, que volta no meio da temporada. Então lateral esquerdo depende muito da permanência ou não do Moisés, mas lateral direito com certeza o Inter vai investir. Volante, o Inter vai contratar volante, porque hoje tem Rodrigo Dourado, Johnny e Lindoso. 3 volantes para 2 vagas no time titular, já que esse é o modelo utilizado pelo Diego Aguirre. Principalmente se o Lindoso não ficar, o Inter vai precisar de números, vai precisar de reposição por aí. Então o Inter vai contratar volantes, seja o Lindoso ficando ou seja o Lindoso saindo. Como a tendência do Lindoso sair, é possível que o Inter intensifique ainda mais a busca por esses caras de marcação do meio campo para jogar junto com o Rodrigo Dourado, para jogar junto com o Johnny, tá? E centroavante? O Inter tem Yuri Alberto e Matheus Cadorini como centroavante. Eu já citei aqui que o Rafael Navarro é um nome buscado pelo Internacional. Então é bem possível que, e principalmente com a possibilidade de venda do Yuri Alberto, né, que é uma possibilidade que existe. O Inter vai buscar centroavantes na próxima temporada, isso está praticamente confirmado. Tem o Matheus Cadorini, que o Inter vai contratar, 1 milhão de reais que será investido junto ao Grêmio Osasco Audax em janeiro desse ano, mas ainda assim o Inter precisa de mais número de jogadores naquela função e deverá buscar um centroavante. Possibilidades de vendas, e isso será bem debatido também nessa reunião, nesse pente fino no elenco do Internacional. O Yuri ele pode ser vendido a qualquer momento, desde que chegue uma proposta do valor que o Inter quer. Hoje, 20 milhões de euros. E o Inter precisa trabalhar, claro, a possibilidade de chegar a essa proposta. Então, o Yuri é essa situação. O Palácios, o Inter não quer vender. E nem o Palácios quer sair. Então, eu tiro o Palácios dessa lista. O grande nome que eu falo como possibilidade de negociação, de jogador que tem contrato com o Internacional e que poderá ser negociado, é o Bosquilha. Eu já trouxe aqui que o Bosquilha mesmo entende que se o Aguirre ficar na próxima temporada ele vai buscar outro rumo, porque ele não tem tido sequência. E o Inter também entende que ele não tem tido a sequência necessária para um cara do valor do Bosquilha, em termos de salário e em termos até do valor que o Inter investiu nele. Então é possível que o jogador busque uma proposta no início do ano e o Inter libere esse atleta. Esse eu colocaria como ficha 1 para ser liberado através de uma proposta, mas é claro que isso também será debatido e definido nessa reunião de pente fino. Na próxima semana. E na próxima semana talvez a gente tenha mais detalhes em relação a isso. Renovações, prioridades de contratações, possibilidades de vendas. O cenário atual é esse que eu passei para vocês. Gostaram? Comenta aí embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa teu like aí, combinado? Beijo!